Olá a todos. Vamos corrigir aqui algumas questões da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, que é uma prova do TRT Terceira Região. Uma provinha boa, separamos aí algumas questões para, nessa hora, passar aí a vocês e corrigir com vocês, fazendo as observações devidas, ok? Então, vamos a elas. Há um pequeno texto. As questões de número 1 e 2 referem-se ao texto que segue. Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Então, vamos lá. Sobre o que se tem acima, afirma-se corretamente, levando em conta a norma padrão. A forma tinha de ouvir situação no mesmo tempo expresso pela forma verbal ouvia. Ouvia é pretérito imperfeito, não é isso? Ouvia é pretérito perfeito. Na locução tinha de ouvir, o auxiliar está no pretérito imperfeito. Então, quando se diz que a forma tinha de ouvir situação no mesmo tempo expresso pela forma verbal ouvir, sim, isso é uma locução. E o tempo expresso na locução é representado pelo auxiliar. Então, o auxiliar está no pretérito imperfeito e equivale a ouvir, ok. Mas agrega a ideia de obrigatoriedade à ação praticada, exatamente pela presença do tinha. Esse auxiliar, o auxiliar, na locução, o papel do auxiliar é dar um aspecto. Ao principal. Então, o aspecto que se dá mediante o uso desse auxiliar é exatamente esse. De obrigatoriedade. Então, essa afirmação está corretíssima. É exatamente isso. Perfeito. Letra A. Tranquilo? Essa obrigatoriedade mediante o uso do auxiliar tinha. Tinha de ouvir. Né? Uma obrigatoriedade. Ótimo. É isso aí. Letra A. Algumas questões, minha gente, em prova, sobretudo FCC, algumas bancas, né? A gente, logicamente, tem que trazer o conhecimento gramatical e também trabalhar em cima da questão, analisar. Nunca ouvi falar isso na minha vida, mas vamos lá, bom senso. Poxa, isso tem sentido, é isso aí. Então, quando ele fala da obrigatoriedade, é exatamente exercida pelo auxiliar, que é o papel do auxiliar na locução, criar esse aspecto ao principal. Entendido? Perfeito. A forma verbal chegara indica que a ação se dá em simultânea, nada disso. Chegara é pretérito mais que perfeito, não é isso? Se é pretérito mais que perfeito, é para mostrar uma ação que ocorreu antes de uma outra ação verbal. Então, questões que a gente não precisaria nem voltar ao texto, ok? Aqui mesmo no item a gente resolve. Então, não é simultaneidade, né, com a ação de tinha ouvir. Com certeza não, porque chegara é para mostrar uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado, já que é pretérito mais que perfeito. Certo? Transpondo o discurso direto acima para o indireto, a formulação obtida deve ser: a vizinha disse que então... Bom, então aqui a gente tem que voltar sim, né? Ó, o discurso direto, que é exatamente quando se usa o travessão para mostrar lá a fala da vizinha, é ou não é? Então olha aqui, ó. Nem bem chegara de lá e já tinham de ouvir o que diziam dele, depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, anunciar a fofoca, foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Então, esse é o discurso direto. Esse então que está aqui não tem a ver com o então conectivo conclusivo. Quando você faz uma determinada afirmação e depois conclui. Então, portanto, por isso, por conseguinte, certo? Não é esse então, concorda? Não está concluindo nenhum pensamento anterior. Esse então é a chamada palavra denotativa de situação, certo?
Na interlocução, cria-se uma situação, certo? Para a pessoa, logicamente, com quem se fala. Então, esse então teria essa finalidade, criar uma situação, é a tal da palavra denotativa de situação. Afinal, o que fazes aqui? Então, né, o que tens a dizer? Então, são as tais palavras denotativas de situação. Então, com certeza, não tem nada a ver com conclusão. Quando ele reescreve o direto, né, em indireto, realmente, você tem que ter esses chamados verbos, né, de send, que mostram o complemento. Usar o conectivo. A vizinha disse que... É exatamente tudo. Perfeito isso aqui. A vizinha disse que... Falou que... Afirmou que... É isso. O indireto é isso. Só que na sequência ele traz o então para cá. Diz que então sabia. Esse então não é aquele então, palavra denotativa lá de situação. É uma. Então... Não, esse então que eu acabei de falar, sim, é o conclusivo. É uma. Ele não cabe nessa reescritura, certo? Não há essa ideia de conclusão. Lá é para criar uma situação. A vizinha disse que sabia, então a vizinha disse que sabia, não que, então, conclusão, sabia que Antônio rompeu. E aí também não seria rompeu, né? Seria rompera, né? No discurso indireto, certo? Esse verbo está lá na frase original. Então Antônio soube que rompeu o noivado. Ela disse que sabia que Antônio rompera o noivado. Então aí também você, nessa troca do pretérito perfeito para o indireto, teria de ser o pretérito mais que perfeito. Então haveria dois problemas aqui, ok? Na letra D, a palavra fofoca de uso informal deve ser evitada em textos escritos. Mesmo que se trate de uma narrativa, como se tem nesse trecho, nada disso. Né? Nada, então não deve ser evitada, não. Ainda mais num texto como esse, né? Cuja finalidade é trazer exatamente uma informalidade, o diálogo entre pessoas comuns, não é isso? Não é no meio literato, certo? Então, esse comentário não cabe, né? Que deve ser evitado em textos escritos, mesmo que se trate de uma narrativa, como se tem nesse trecho, né? Então, realmente, não é o caso aí. Né? Aliás, num caso como esse, num diálogo entre pessoas comuns, né? A informalidade é normal, certo? Então, isso não tem sentido. Se em vez da primeira houvesse uma das primeiras, o verbo deveria obrigatoriamente ir para o plural, anunciar. Não, porque se você diz, ó, a primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha. Tá? Então, ele diz lá, se usasse uma das, né? Uma das primeiras, o verbo deveria obrigatoriamente ir para o plural, anunciar. Quando ele diz, a primeira a anunciar. Uma das primeiras a anunciar, porque o núcleo seria uma. Continuaria no singular. Então, também esse comentário não procede. Letra A. Ok? Então, realmente, boa questão. Esse auxiliar agrega a ideia de obrigatoriedade à ação praticada. Ele tinha de ouvir, situa esse tempo, né? No imperfeito, mas agrega, quer dizer, soma, acrescenta uma ideia de obrigatoriedade. Perfeito, é exatamente isso. Letra A. Questão 2. Do ponto de vista da organização do texto, é correto afirmar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.
A concatenação da segunda frase com a primeira realiza-se por meio da palavra fofocas, que remete com específica caracterização a o que diziam dele. Então vamos lá. A concatenação da segunda frase com a primeira. Vamos ver se isso tem sentido. A concatenação da segunda frase com a primeira realiza-se por meio da palavra fofocas, que remete com específica caracterização a o que diziam dele. Na verdade, o que diziam dele tem a ver com a fofoca, né? É exatamente isso. Olha aqui, ó. Nem bem chegar de lá e já tinham de ouvir o que diziam dele depois que partiram. A primeira anunciaram uma das fofocas. O que diziam dele. O que diziam dele é retomado no segundo período por meio da palavra fofocas. É exatamente isso. Perfeita afirmação. Letra A. É ou não é? A concatenação da segunda frase com a primeira realiza-se por meio da palavra fofocas, que remete com específica caracterização a o que diziam dele. É exatamente isso. Letra A. Correta afirmação. O vínculo que relaciona logicamente os segmentos, sempre disposto a disseminar novidades, e a primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, é estabelecido pela palavra sempre. Não, olha só. O vínculo que relaciona logicamente. Isso que ele está querendo dizer, o vínculo que relaciona logicamente, seria um conectivo. Uma conjunção, por exemplo, certo? Então, não cabe isso aqui, né? Porque olha só, esse sempre não é um conectivo. Voltando lá ao texto, tá? Olha só. Então, o vínculo que relaciona logicamente os segmentos. Sempre disposta a disseminar novidades. É isso que ele diz lá, tá? E a primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha. Olha aqui, ó. Ele diz que é o sempre. Certo? Ó. O vínculo que relaciona logicamente os segmentos sempre dispostos a disseminar novidades, e a primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, é estabelecido pela palavra sempre. Não é estabelecido pela palavra sempre, não. O sempre não é conectivo, certo? O sempre não é conectivo aí. No caso, não há um elemento que relaciona logicamente esses segmentos, certo? A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha. Disposta. Esse disposta é a vizinha. Que... Quer dizer, desenvolvendo seria isso, que estava sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, na verdade, isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Não aparece o conectivo aqui, ele estaria subentendido. Então, o conector, né? Quer dizer, essa questão que ele usa, essa palavra que ele usa, relacionar logicamente esses segmentos, ele está dizendo que esse sempre seria um conectivo, relacionando logicamente. Se aparecesse o pronome relativo, estaria relacionando logicamente, certo? Então aqui o sempre é só um adjunto adverbial de disposta, do adjetivo. Sempre disposta, a todo instante, a todo momento. Né? Então isso é um adjunto adverbial, isso é um advérbio, uma função de adjunto adverbial, e não conectivo. Então ele não estabelece esse elemento, ele não caracteriza, né, esse elemento de coesão. Ok? Ele é só um advérbio, ou seja, um adjunto adverbial. Correto? A conexão entre o discurso direto e as frases que o antecedem realiza-se por meio do contexto, pois não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha. Não há palavra ou expressão anterior que antecipe a fala da vizinha. A conexão entre o discurso direto e as frases que o antecedem realiza-se por meio de contexto, pois não há palavra ou expressão. Há palavra ou expressão, sim. Olha aqui, ó. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades verdadeiras ou não. Entanto, sobre o que rompeu o noivado. Então, quando ele diz que a primeira
anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades sobre corromper o noivado. Então, a palavra ou expressão sim, que antecipa a fala da vizinha. A fala da vizinha está aqui. O que antecipa é isso, né? É disseminar novidades. Disseminar novidades. Quais são as novidades? Uma delas, sobre que rompeu o noivado. Então, a palavra que caracteriza isso sim, né? Então, não é verdadeira essa afirmação, tá? Letra D de dado, né? Ó. Resposta letra A, é isso? Na letra D, o encadeamento entre os segmentos iniciais ocorre obrigatoriamente por meio da palavra E, pois outra alternativa, como o emprego de uma vírgula, constituiria um erro. Não constituiria erro algum, não. Então, olha só. Ele fala lá desse E aqui, ó, quer ver? Nem bem chegara de lá, e já tinha de ouvir o que diziam dele. Então, o encadeamento entre os segmentos iniciais ocorre obrigatoriamente por meio da palavra E, pois outra alternativa, como o emprego de uma vírgula, constituiria um erro. Não constituiria erro algum. Se no lugar desse E aparecesse uma vírgula, nem bem chegara de lá, vírgula, já tinha de ouvir o que dizia. Não haveria problema algum. Então, essa afirmação, ela não tem sentido, ela não cabe. Certo? Olha aqui, ó. O encadeamento entre os segmentos iniciais ocorre obrigatoriamente por meio da palavra E, pois outra alternativa, como o emprego de uma vírgula, constituiria erro. Não, nada disso. O emprego da vírgula aí estaria correto, estaria bem empregado também, não haveria problema algum. Então, esse comentário não cabe. Olha aí, ó. A palavra, então, estabelece relação entre segmentos do texto do mesmo tipo que estabelece em preciso de ajuda. Então, vou chamá-lo. Aqui, ó, eu tenho uma oração e esse então é um conectivo que conclui o pensamento anterior. Então, está aqui um exemplo do então conectivo. Lá não. Lá é uma palavra denotativa cuja finalidade é criar uma situação para o interlocutor. Então, soube da novidade? Então, o que fazes aqui? Essa é a tal da palavra denotativa. Ela não estabelece nenhuma coesão com o que foi dito anteriormente. Ok? Letra A. Questão 3. É adequado o seguinte comentário. A frase, este é o jovem, cujo trabalho li com atenção, pode ser redigida de modo claro e condizente com a norma padrão assim. O jovem que eu li o trabalho dele. Opa! O jovem que eu li o trabalho dele não dá. Né? O cujo, o que nós aprendemos em relação ao cujo? O cujo ele aparece entre dois substantivos, exatamente para estabelecer a ideia de posse. Ora, então você tem o cujo para usar entre dois substantivos denotando posse. Então, se você tem dois substantivos, a ideia de posse, o único conectivo que pode ser usado é o cujo e flexões. Nada de que, quem, não cabe, ok? Só tenho dois substantivos. E há uma ideia de posse, só cabe cujo e flexões. Então, essa reescritura não cabe, por meio do relativo que. Entendido? Então, este é o jovem cujo trabalho, quer dizer, eu li o trabalho dele, do jovem, com atenção. É essa a tradução. Então, não dá para reescrever por isso aí, não. Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria é frase com inadequação no segmento destacado. Seria sanada com a substituição por cujos os. Opa, parou por aqui. Olha que beleza. O que nós aprendemos? Após o relativo cujo e flexões, jamais se usa artigo. Cujo o, cuja a, cujos os. Isso não existe. Entendido? Então,
por cujo, ó, de novo, meninos e destinos, são os destinos deles. E o que nós aprendemos? Para aparecer preposição antes de relativa, algum termo dentro da oração tem que pedir. A oração adjetiva nessa aqui, ó. É isso? Qual é a ideia principal? Os meninos andam já por conta própria. Essa é a oração principal. Agora, restringindo. Os meninos, por cujos destinos tanto lutamos. Nós lutamos pelos destinos dos meninos. Se nós lutamos pelos destinos, por cujos destinos lutamos. É isso aí. Tá? Então, nada de cujo ou, cujos ois. Isso não existe, é erro. Certo? Em os meninos por cujos destinos tanto lutamos, andam já por conta própria. A substituição do segmento destacado por andam já por si só mantém a correção e o sentido originais. Correção com certeza já não há. Porque olha só, ele não fala dos meninos. Andam já por conta própria. Eles andam por conta própria. Eles andam já por si sóis. Sóis, ele usou só aqui como adjetivo. Então, se ele usou só como adjetivo, são os meninos. Então, seria os meninos por cujos destinos tanto lutamos, andam já por si sóis. Por eles mesmos. Vê se não é isso. Né? Então, a relação é com os meninos. Então, não cabe aí não. Tá? Não há correção não. Sóis aí são os meninos. Por eles mesmos. Por si sóis. Não é o só que equivale a somente. Não é isso? Andam já por si somente. Não tem sentido isso. Não é? Andam por si sóis, por eles mesmos. A relação é com os meninos. Ok? Falta aí da concordância. B. Em a orientadora do grupo, a qual é excelente, faltou hoje, emprega-se o que está em destaque para evitar o duplo sentido que o emprego da palavra que em seu lugar originaria. Essa afirmação tem sentido ou não? Hã? Olha aí que beleza. A orientadora do grupo, a qual é excelente. A qual só pode ser quem? A orientadora. Se fosse o qual seria o grupo. É ou não é? Ele diz que emprega-se o que está em destaque, né? Quer dizer, a qual, para evitar o duplo sentido que o emprego da palavra que em seu lugar originaria. Perfeito. Está aqui a resposta, olha que beleza. Estão vendo aquilo que nós comentamos no início da aula? Existem questões, minha gente, que é bom senso. A gente tem aula de pronome relativo, o que se refere a coisa, quem a pessoa, cujo entre dois substantivos com a ideia de posse, onde para o lugar, perfeito, isso aí tem que saber. Organiza a oração adjetiva, observa se há preposição ou não, como nós vimos ali, por cujos, é isso? Se algum termo pede ou não preposição, ótimo. E, vamos lá, sempre lendo e interpretando, indo além, né? O qual, a qual, os quais, as quais são pronomes relativos também. Então, num caso como esse, então, aí sim é a hora de você usar o qual, a qual, os quais, as quais. Fora isso, a tendência é usar o relativo que. Em textos, reparem, em geral o que a gente vê é relativo que. Não é? Você vê pouco o qual, a qual, os quais, as quais. Deixa para usar, né, mais aí o qual, a qual, os quais, as quais, em casos mais específicos. Esse aqui seria um deles. Então, se você usa o que, a orientadora do grupo, que é excelente, faltou hoje. Eu posso entender que essa orientadora é que é excelente. Eu posso entender esse grupo que é excelente que faltou hoje. Então, realmente, se eu uso o que, eu digo por quê? Porque o que é invariável. Não é? O que é invariável. Então, ele poderia retomar a orientadora, poderia retomar o grupo. É a frase que vai me dizer isso. Nessa frase, tem sentido eu achar que a orientadora é excelente, tem sentido achar que o grupo é excelente. Certo? Então, realmente. E essa orientadora, que é excelente, faltou hoje. O grupo, que é excelente, faltou hoje. Ué, a orientadora pode faltar, como o grupo também pode faltar, concorda? Então, é isso aí, perfeito. Letra D. A frase Maria e Solange machucaram-se evidencia que as duas receberam machucados. Sem que se instale a dúvida. Opa!
uma machucou a outra, a palavra que poderia ser acrescentada para indicar esse segundo sentido seria reciprocamente. Vejam bem, quando ele diz sem que se instale a dúvida, se instala a dúvida, sim. Essa frase solta, Maria e Solange machucaram-se, eu posso entender que cada uma se machucou, é ou não é? Ou uma machucou a outra e vice-versa. Então, quando ele diz que reciprocamente, é ou não é? Logicamente, se você coloca reciprocamente, você só pode ter um sentido, que uma machucou a outra, certo? Agora, quando ele diz, evidencia que as duas receberam machucados, sem que se instale a dúvida. O problema é essa afirmação, sem que se instale a dúvida. Uma machucou a outra? Não, do jeito que está, se instala a dúvida, sim. Ou você entende que uma machucou a outra, ou seja, a ideia de reciprocidade, ou cada uma se machucou separadamente. Entendido? Então, isso aqui é que anula a questão. Letra D de dado. A frase em que a concordância se faz em conformidade com a norma padrão. Então, vamos lá. Concordância. Ele não fala qual, né? Pode ser nominal ou verbal. Então, vamos a ela. Ontem foram constituídos 3 grupos de estudos. Um do qual... 3 grupos. 2 quais? 3 grupos. Não é? Então, aqui já é um problema, né? Um dos quais, mais uma vez, se ele fala que foram constituídos 3 grupos. 2, 3, vê se não é isso. Então, é 2 quais, bastante reduzido. Correto. Não é? Mas, como já havia passado 2 meses desde a liberação da verba de incentivo, não puderam mais aguardar. Interessados. Algum problema aí, além desse? Olha aqui. Ontem foram constituídos 3 grupos de estudo. Um dos quais, bastante reduzido. Esse bastante está ótimo, porque está se referindo a adjetivo, é advérbio, não varia. Mas, como já havia passado, já haviam passado 2 meses. Isso aqui é uma locução verbal, minha gente. 2 meses passaram. 2 meses haviam passado. Na locução, quem se flexiona é o verbo auxiliar. O haver que não se flexiona é o haver com o sentido de existir. Ou quando ele faz parte de uma locução como um verbo principal. Só que aqui ele não é principal, ele é verbo o quê? Auxiliar do passado. Se nós usássemos só o principal, ele se flexionaria, concorda? O principal não é impessoal. 2 meses passaram. Falaríamos assim. 2 meses é o sujeito no plural, o verbo no plural. Logo, 2 meses haviam passado. Quem se flexiona é a locução. O auxiliar, seja qualquer auxiliar, ele não vai se flexionar quando o principal é impessoal, que não é o caso. Ok? Então, 2 erros aqui. O coordenador das áreas julgava irrelevante, nessa altura das discussões, os depoimentos. Vamos lá, o que entende a frase? O coordenador das áreas julgava. O que ele julgava aqui nessa frase? Ele julgava irrelevante ou ele julgava os depoimentos recém-anexados ao processo disciplinar? É isso? Não é isso que ele julgava? E o que era irrelevante era o coordenador ou os depoimentos? Então está aqui o erro, né? Olha aí. O coordenador das áreas julgava irrelevantes, pulem a intercalação. Os depoimentos. Julgava os depoimentos irrelevantes. Calma, concordância nominal. É o adjetivo que tem que se referir ao substantivo aí pelo sentido da frase. Tá bom? Que é o único erro aí nessa frase. Olha o bastante aqui que está certo, né? Relação com úteis, que é adjetivo, é advérbio, não varia.
Certo? Então ele julgava os depoimentos relevantes. Letra C. Qual é o problema aí da C? Entrevistou-se rigorosa e meticulosamente os últimos 15 profissionais. Ou seja, o que eu entendo disso? Que os últimos 15 profissionais foram entrevistados. Olha ele aqui, o famoso pronome apassivador. Quando o ser apassivador caracteriza uma voz passiva sintética. A sujeito, que é um sujeito paciente. A passiva sintética equivale a uma passiva analítica. Então, mais uma vez, entrevistou-se os últimos 15 profissionais? Não, entrevistaram-se. É ou não é? O erro está aqui. Por quê? Equivale a dizer que os últimos 15 profissionais foram entrevistados. Então, de cara, erro de concordância verbal. Certo? Então, entrevistaram-se os últimos 15 profissionais que concorriam à vaga. Cuidados que poderão, sem dúvida, olhei a intercalação de novo aqui, poderão acarretar. Isso é uma locução verbal. Olha de novo aí a locução. Na locução que se flexiona é o verbo auxiliar. Certo? Poderão acarretar. Erro. 2 erros aí. Na D, as receitas dos médicos foram encaminhadas ao setor responsável, que o setor, as organizou. Ou seja, se as são as receitas, perfeito, em pastas, e arquivou-as. O setor organizou e arquivou-as, perfeito. Passos que se deve ao protocolo da área específica de registros. Passos que se devem, olha de novo aqui, passos que se devem. Os passos é que se devem ao protocolo. Sujeito está aqui, do dever. Sujeito no plural, verbo no plural. Erro. Logicamente, sobrou para a letra E. Olha aí. Correta. Para não merecerem repreensão dos pais, os rapazes pediram ao tio que não os repreendesse, caso não lhe pudessem telefonar. Caso não pudessem telefonar a ele. Por isso, para não merecerem repreensão dos pais, os rapazes pediram ao tio que não repreendesse o tio, não repreendesse os rapazes. Vê se não é isso. Esse hoje são os rapazes. Caso não pudessem telefonar ao tio para avisá-lo do início do jogo. Perfeito. Letra E. Questão 5. A redação clara e correta, segundo a norma padrão, é: a não erradicação da tuberculose, além de ser decorrente da pobreza, seu motivo é também devido. Além de ser decorrente da pobreza, seu motivo é também devido, olha, fala de correção e clareza. Ela já está um pouco truncada, repetitiva, que se além de, é também devido a, vamos lá, continuando. Além de ser, essa é uma questão em que as frases vão se repetindo. E é evidente que a gente vai ver que realmente a ideia que se quer passar. Então vamos lá. Além de ser decorrente da pobreza, seu motivo é também devido ao paciente no início do tratamento sentir-se curado, abandonando o mesmo
Isso é um horror, é falta de estilo, abandonando o mesmo. Usar o mesmo para evitar a repetição do que foi dito anteriormente. Pede-se evitar isso. Abandonando o mesmo, né? Pede-se evitar isso. O mesmo declarou, né? Quer dizer, usar esse mesmo substantivando o mesmo, né? Pede-se evitar. Isso também é falta de clareza. E possibilitando dessa forma o aparecimento de cepas resistentes às drogas. Então isso aqui está meio truncado, não em relação, por exemplo, à falta de correção gramatical, mas a truncamento de ideia. Na B, o motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é porque pacientes no início do tratamento sentem-se curados, o que leva a abandoná-lo. O que leva a abandoná-lo. O que leva, melhor aqui seria, o que os leva a abandonar o tratamento. Vê se não é isso. Ou seja, o que leva os pacientes, vê se não é isso. Então, se hoje estarei retomando os pacientes, o que leva os pacientes a abandoná-lo, a abandonar o tratamento. Aí tudo bem. Possibilitando dessa forma, e aí na sequência já vem um erro gramatical, olha aqui, ó. Ou nós usamos o dessa forma entre vírgulas, vê se não é isso. Possibilitando o quê? Olha aqui, ó, o aparecimento. Então, entre o verbo e o complemento desse verbo, aparece um termo intercalado. E aí, nesse caso, como não há problema de entendimento da frase, eu poderia usar entre vírgulas ou sem vírgula alguma. Agora, uma vírgula só é erro, com certeza. Então, também há um erro gramatical aqui. Entendido? Ou a gente intercala nessa expressão deslocada. Como é um termo curto de fácil entendimento, você usa as duas vírgulas ou nenhuma. Tá? C. A não erradicação da tuberculose, além de decorrente da pobreza, é também devido a pacientes no início do tratamento sentirem-se curados. Abandonando o mesmo, ó, de novo, abandonando o mesmo, quer dizer, abandonando o tratamento, né? Abandonando, é o que aparece lá de novo, esse mesmo, né? Não é clara isso, né? Falta de estilo, é uma... E possibilitando dessa forma o aparecimento de cepas resistentes às drogas. Também não seria, né, a mais adequada. A não erradicação da tuberculose, além de decorrente da pobreza, é também devido a pacientes. É também devido a pacientes no início do tratamento sentirem-se curados. É devido a pacientes sentirem-se curados. Olha agora a D como, né, há problema também. Calma, olha aqui. O motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é também devido a pacientes. Então aqui já há problema gramatical. Olha aqui, ó. É devido a pacientes. Então com certeza já parou por aí. Já um problema gramatical. E não falta de clareza como o anterior. É isso? Devido a pacientes iniciando o tratamento sentirem-se curados. Abandono o mesmo. De novo, abandono o mesmo. Um horror isso aqui. Certo? Agora sim. Olhem para a letra E. O motivo da não erradicação da tuberculose, doença decorrente da pobreza, é também o fato de pacientes, no início do tratamento, sentirem-se curados, o que os faz os pacientes abandoná-lo, que é o tratamento. Perfeito. Possibilitando dessa forma o aparecimento de cepas resistentes às drogas. Agora sim, retoma o tratamento, retoma os pacientes por meio de pronomes, não por meio do mesmo. Então, olha só a questão da clareza. Muito mais clara, é uma letra E. Perfeito, é isso aí. Ok? E na 6. A frase que está pontuada como dispõe a gramática normativa. Então vamos lá. A pontuação tem muito a ver com a justificativa, né? Tem a ver com a questão gramatical. Ou seja,
a justificativa, para no caso o uso da vírgula, né, que basicamente é o que mais aparece, tem a ver com a análise sintática. Período simples, período composto. Né? Então é a vírgula que separa aposto, vocativo, separa oração adjetiva explicativa, adjuntos adverbiais deslocados para o início, para o meio. Então a linguagem é da análise sintática, certo? Então vamos lá. Letra A, algum problema aqui? Foi o caráter destrutivo da guerra, tanto física quanto moral, que finalmente levou os países em confronto a conhecerem as situações mais dramáticas e desumanas. Aí, de novo, é aquela questão da intercalação. Foi o caráter destrutivo da guerra, onde é que continua o pensamento? Que finalmente levou os países em confronto a conhecerem as situações. Então, esse tanto física quanto moral é uma intercalação. Ora, ele fechou, mas não abriu. É ou não é? Então, melhor aqui, até mesmo pela extensão da frase, é ou não é? Seria exatamente intercalar. Com certeza uma vírgula é erro, indiscutível. Certo? Mais uma vez, quando esses termos aparecem, né, intercalados, ou aparecem no início do período, se não há prejuízo de entendimento, de mudança de sentido da frase, nós podemos usar a vírgula no início ou as vírgulas, as duas, no meio ou não, certo? Então, aqui, ó, foi o caráter destrutivo da guerra, tanto física quanto moral, que finalmente levou os países em confronto a conhecerem situações mais dramáticas e desumanas. Um período razoavelmente longo, não é tão longo, mas vamos lá, também não é curto, mas não haveria truncamento de informação, não haveria problema. Aí é a minha opinião. Se não aparecesse vírgula alguma, erro não haveria. Agora, por isso que eles fazem isso, vão lá e colocam uma, que aí não tem que discutir, certo? Agora, sempre o melhor, né, nesses deslocamentos, é usar a vírgula no início e, se for no meio, entre vírgula, ok? Então, uma com certeza não cai. B. Podemos indagar o sentido que tem essas manifestações recentes. Seriam por... olha a indagação. Agora vem a indagação por mesma explicação. É ou não é? Podemos indagar o sentido que tem essas manifestações recentes. Seriam, por acaso, olha a intercalação, expressão de que o cidadão comum chegou a seu limite no que se refere a aceitar inerte a usurpação de seus direitos? Olha, aceitar a usurpação de seus direitos, inerte. Então, inerte, que é um predicativo, vem deslocado. Né? Então, ele vem deslocado para o meio entre vírgulas. E essa é a indagação, ou seja, a interrogação. Então, realmente, aqui está tudo certo, né? Letra E. Os dois pontos introduzem uma explicação. Os dois pontos introduzem explicação, com certeza. Ok? Então, ele vai lá, né? Podemos indagar o sentido que tem essas manifestações recentes. Dois pontos. Então, agora, ele vai mostrar a indagação, né? Essa indagação, que é uma interrogação, é explicativa. Correto. Letra B. Na letra C, qual seria o problema, então? Hã? Nem pelas razões alegadas, contudo... Opa! Aí é aquele caso em que nós temos conectivos deslocados. Nem pelas razões alegadas, contudo, altera-se. Então, com certeza, algo já foi dito no texto, e aí vem a conclusão. Os conectivos conclusivos, eles podem aparecer no início da oração ou deslocados. Então, quando eles vêm deslocados, a tendência é aparecer entre vírgulas. Então, aqui é outro erro indiscutível, porque apareceu apenas uma vírgula. Com certeza é um erro. Ok? Então, se você desloca essas conjunções, isso pode acontecer com as conclusivas ou adversativas. Se elas vêm deslocadas para o meio do período, tendência a usar entre vírgulas. Então, nem pelas razões alegadas. Contudo, altera-se o mecanismo de apelo imediato à justiça quando os cidadãos não se entendem entre si. E agora vem o acréscimo ao final do período. Modo de agir que impede esforços de outros tipos de mediações. Perfeito. Que é a vírgula que acrescenta um elemento ao final do período. É isso aí, que é a chamada vírgula do acréscimo ao final de período. Poderíamos encerrar o pensamento aqui, concorda?
Nem pelas razões alegadas, contudo, altera-se o mecanismo de apelo imediato à justiça quando os cidadãos não se entendem entre si. Ponto. Caberia ou não caberia? Então, quando você acrescenta ao final do período, em que a frase já teria sentido sem esse termo, é o chamado acréscimo. Então você vai lá, usa uma vírgula para acrescentar esse elemento. Ok? Não é de se admirar que muitos... não há nenhuma justificativa para 2 pontos. 2 pontos é para introduzir uma explicação. Não há explicação alguma aí. Não é de se admirar que muitos críticos contemporâneos entendam como mero exibicionismo certas atitudes e práticas. Então, não há justificativa para esses 2 pontos. Não há justificativa também para essa vírgula aqui. Não é de se admirar que muitos críticos contemporâneos entendam como mero exibicionismo. Aí é o caso. De novo, o que eu poderia dizer? Muitos críticos contemporâneos entendam certas atitudes e práticas artistas das primeiras décadas do século XX. Isso não é isso. A continuidade. Entendam isso aqui tudo. Esse como mero exibicionismo é uma intercalação. Então, ou você usa as duas ou não usa nenhuma. De novo, é aquele termo intercalado que não faria, né? Não mexeria com sentido aí. Uma vírgula só não cabe, certo? Ou as duas ou nenhuma. De preferência, as duas, ok? Estudar o ontem em função do hoje e também do amanhã. Olha aqui, ó. Estudar o ontem em função do hoje é o propósito das reflexões. Isso não é isso que isso quer dizer. Então, minha gente, o que ele faz? Ele intercala. Só que na intercalação você pode usar vírgulas, mas você pode usar também travessões. Mas no caso aqui, se você abre com travessão, tem que fechar com travessão. Certo? Se você abrir com vírgula, fecha com vírgula. Ok? Ó. Se abrir com travessão, fecha com travessão. Não pode abrir com um sinal e fechar com outro e vice-versa. Ok? Erro. Que ocorrem semanalmente. Opa! Olha aqui. Semanalmente também, né? Assim, aqui não é isso não, minha gente. Olha só, vamos ler a frase. Olha aqui. Estudar o ontem em função do hoje, vamos pular a intercalação, é o propósito das reflexões que ocorrem semanalmente no Centro de Cultura. Esse que ocorre semanalmente, o sentido da frase me diz que isso é uma restrição. Que ocorrem não é adjetiva explicativa. Estudar o ontem em função do hoje é o propósito das reflexões que ocorrem semanalmente no Centro de Cultura instalado numa das regiões mais carentes da cidade. Então, esse que ocorre não é oração adjetiva nenhuma. Até mesmo porque a ideia dessa oração adjetiva não se encerra aqui, concorda? É uma. Estudar o ontem em função do hoje é o propósito das reflexões semanalmente no centro. Não, das reflexões que ocorrem semanalmente no Centro de Cultura. Então, isso aqui não é adjetivo explicativo alguma. Certo? Inclusive, até aí, a opinião, eu vejo isso aqui como uma restrição. Estudar o ontem em função do hoje é o propósito das reflexões que ocorrem semanalmente no Centro de Cultura. Então, a gente está falando das reflexões que ocorrem semanalmente. Nem todas ocorrem semanalmente no Centro da Cultura. Então, a ideia aqui é de restrição, certo? E, mesmo que fosse explicação, vamos lá, mesmo que fosse explicação, abriria com a vírgula aqui, mas iria até o final, porque isso aqui não é explicação, concorda? Só que ocorre a explicação das reflexões, ou a explicação das reflexões é tudo isso, que ocorrem semanalmente no Centro de Cultura instalado numa das regiões mais carentes da cidade, ponto. Então, de qualquer maneira, está errado. Mesmo que eu considere isso como explicação, haveria só essa vírgula, porque isso aqui não é intercalação nenhuma. De novo, a adjetiva explicativa não seria que ocorre, seria tudo isso. Eu uso entre vírgulas quando a adjetiva explicativa está intercalada. Agora, quando a adjetiva explicativa ela aparece em final de período, logicamente eu só uso uma vírgula porque eu vou fechar com ponto, ok? Agora, de novo, para fechar, na minha opinião, vejo muito mais sentido isso aqui como restritivo. Mas, de qualquer maneira, mesmo que tenha sentido como explicativo, estaria errada essa pontuação, ok? Ou nós usamos, ou não usamos nenhuma, de novo, aí é a minha opinião, eu acho que a ideia aqui é de restrição, restringindo as reflexões, ou
Se a intenção for explicar, eu usaria só essa vírgula e essa aqui não. Ok? De qualquer maneira é um erro. Tá, minha gente? É isso. Uma provinha aí interessante, uma prova boa, né? Trouxemos algumas questões. Eu gosto sempre, principalmente se tratando de FCC, que eu acho uma banca bastante interessante, trazer essas questões que fazem a gente refletir, né? Trazem, logicamente, o conhecimento, né? Buscam isso aí, conhecimento que já trazemos, teórico, e acrescentam. Eles fazem algumas afirmações que a gente tem que analisar ali na hora, certo? Mas é isso aí mesmo, é a prática. Isso aí, minha gente, prova é isso, tem que fazer prova. Tá? Então você vai trazer o tempo todo aquela teoria que já estudou e vai sempre acrescentar. Vai fazer ali uma observação, você na hora tem que decidir, e aí lê, interpreta e vê se aquela afirmação tem sentido ou não. Ok? É isso aí. Então, um grande abraço a todos, obrigado aí pela atenção. Valeu.